Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Otsuki. E dessa vez eu voltei ao meu cenário original, não estou mais na praia, não estou mais na faculdade, estou na minha casa. Finalmente, então, já trazer pra vocês um vídeo que acabou saindo atrasado. Eu pretendia trazer ele antes do 800, mas como o 800 acabou saindo cedo e como na terça-feira da semana passada eu tava morrendo de sono, acabou atrasando. Eu falei assim, vou trazer depois do 800, aproveito e analiso o 800 também. O que eu quero dizer? Eu até falei que eu ia fazer esse vídeo quando eu fiz a revisão do 800, que é um vídeo análise dos capítulos centenários. O que ia ser um vídeo de adivinhação para poder ver o que poderia acontecer o 800, ainda bem que não foi, né? Porque foi um 800 diferente do que a maioria imaginou. Então, em vez disso, eu trago para vocês uma análise dos 8 capítulos de One Piece conhecidos como os centenários, que seria o 100, o 200, o 300, o 400, 500, 600, 700 e 800 agora. Para referências futuras e para a gente ver que mesmo o 800 não sendo exatamente como todo mundo imaginava, ele ainda trouxe bastante coisa, como outras coisas que os centenários trouxeram. Eu vi muita gente comentando e mesmo assim deixando passar, porque você sempre vê o pessoal comentando centenários, no 100 o Dragon aparece, no 200 o Luffy consegue socar o Crocodile. Não, aconteceu muito mais coisa além disso, e é pra isso que eu trouxe este vídeo aqui. Antes de começar o vídeo propriamente dito, sempre lembrando pra vocês darem uma olhada aqui na descrição dos parceiros do nosso canal, nossos companheiros de tripulação, os nossos líderes de frota, e deixar também a mensagenzinha de que a gente tá quase chegando a 300 inscritos, tá tipo faltando só um pouquinho. Então, faltando na minha última conta, eu sou de humanas, né, mas até onde eu vi são 7 pessoas. E quando eu alcançar 300 inscritos, eu vou lançar um quadro especial que faz muito tempo que eu quero fazer, que outros vloggers de One Piece já fizeram, não é uma coisa inédita. Mesmo assim, eu gostaria de fazer do meu jeito. Então, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fala pro pessoal que curte One Piece, para ver se a gente chega a 300 inscritos, essa marca muito bonita. Que é aos pouquinhos, mas a gente vai avançando todos juntos. É isso aí. Então vamos começar essa análise. Vamos começar com o capítulo 100 de One Piece. Capítulo 100, intitulado O Início da Lenda. Aquela coisa que todo mundo sabe, né? A frase do Roger, que tem até aquela teoria. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vlog do Kizaru, do Tripulantes da Luz. Um beijo, Kizaru, que tá sempre vindo e mexe falando de mim nos vídeos. Eu levo um treco, tem um treco quando eu vejo ele falando alguma coisa. Que ele apresenta uma teoria muito interessante, gringa, que seria sobre que o One Piece é um projeto. Nessa teoria, a frase base dela seria essa frase do Dragon, que meio que o Dragon pensa, mas foi dita pelo Roger, né, que aparece bem quando o Dragon tá andando, que seria do propósito herdado e tudo mais. Dizem que essa é uma frase principal de One Piece, e ela aparece pela primeira vez justamente no capítulo 100. Juntamente com o Dragon, esse personagem fantástico, que é o meu personagem favorito, porque eu sou masoquista, eu gosto de personagem que só apareceu tipo 6 vezes no máximo, mas eu adoro ele. Mas outras coisas acontecem no capítulo 100 que muita gente não comenta. Algumas outras coisas, por exemplo, o Bug comenta pela primeira vez sobre Kairoseki, só que ele não dá um nome. Ele só fala que quando ele e a Alvida são presos por uma espécie de rede, ele fala, isso aqui é feito de uma espécie de elemento que consegue anular os poderes dos usuários de Akuma no Mi. Só que ele não diz o nome da propriedade ali, ele só fala que isso acontece. Também, nisso daí, no final do capítulo, a gente percebe que o Bug já foi pra Grand Line, que ele até fala, que saudades da Grand Line. Lembrando que nessa altura do campeonato, a gente até sabia que ele e o Shanks tinham servido ao mesmo navio, mas a gente não sabia que navio e até onde eles tinham ido. Isso daí foi muito interessante, foi revelado no 100. Outra coisa que acontece é o primeiro encontro entre Zoro e Tashigi, que ele até fala da Kuina, e o primeiro encontro de Luffy e do Smoker, que até no final do capítulo o Smoker acaba seguindo o Luffy, falando que eu vou te capturar, não importa o que aconteça. E olha só, a gente já tá no 800 e não deu certo. Desculpa, Smoker, sinto muito. Mas começa tudo ali, a perseguição de que vai durar anos à frente, começa ali no 100. Sem falar também que foi a primeira vez que o Luffy enfrenta uma Logia, né, que não é... tentou, né, fazer o quê? Tem a frase simbólica do Dragon, que até agora a gente não faz muita ideia do que significa. Quando ele consegue salvar o Luffy consegue fugir, ele diz, o mundo espera a nossa resposta. A gente já sabe que o Dragon não tem uma boa noção de tempo, né, porque lá pro 400 para 500, uma coisa assim, ele falou assim,
Luffy, logo nós nos reencontraremos. Pô, logo, caramba, né? Isso faz anos e anos a fim. Mesmo One Piece faz mais de 2 anos, né? Então, o mundo espera a nossa resposta. Vai saber quanto tempo o mundo espera a nossa resposta? 800 anos? Sei lá. É uma frase interessante que foi dita no capítulo 100. Para finalizar esse capítulo, acontece o juramento do barril, que é uma cena muito bonita, que todos os Mugiwaras levantam as pernas, porque a minha perna não vai aparecer aqui, por mais que eu suba ela. Eles levantam e fazem um juramento em volta de um barril, antes de entrarem na Grand Line, falando qual que eram os sonhos deles. É muito bonita essa entrada, é tipo uma cerimônia. É triste que não tenha acontecido novamente na entrada do Novo Mundo, né? Mas é um ato simbólico bem bonito que aconteceu nesse capítulo. Agora vamos para o capítulo 200. No capítulo 200 já não acontece tantas coisas assim, mas também são coisas grandes. O capítulo é nomeado de Mizo Luffy, que seria o Luffy d'água. Nesse capítulo a gente também tem uma coleção de capas interessante, que é a coleção da Kame. Nesse capítulo da coleção de capas, ela é vendida pelo Hachan por um mapa para encontrar um takoyaki mítico, uma coisa assim. E ela tá lá desesperada. E tipo, isso foi no 200, gente, no 200. Esse fato de mostrar a Kame e ela sendo vendida nesse capítulo é fantástico, porque faz um paralelo perfeito com o capítulo 500, que eu vou dizer mais pra frente. É que os capítulos, isso que eu quero fazer essa análise pra vocês perceberem, que muitos desses capítulos centenários conversam entre si. E essa coisa já começa com o 200. Esse 200 é o capítulo onde os Mugiwaras estão procurando a bomba na praça e o Luffy está enfrentando o Crocodile pela segunda vez. Nesse enfrentamento, ele consegue acertar o segundo hit, sendo que o primeiro hit foi no 199, em um Logia. Ou seja, no capítulo 100, que foi a primeira vez que o Luffy viu um Logia, no capítulo 200, a primeira vez, ou melhor, a segunda vez que ele consegue acertar. Faz até uma brincadeira, né? Primeiro 100, segundo 200 e 2 hits. É interessante. E uma outra frase muito interessante que o Crocodile fala é que o Luffy é muito previsível. Quando ele tá atacando o Crocodile, ele fala assim, é muito previsível, seus movimentos previsíveis. Dá-se entender que é bem normal, uma vez que ele já esteve no Novo Mundo, que desde aí o Crocodile já tinha hack da observação, mas ao contrário do Enel, que foi uma coisa que ficou evidente, ali pode ter ficado assim, meio escanteio e ninguém percebeu. Que ele pode ter perdido o controle dessa observação quando ele estava no subsolo, porque ele ficou meio maluco ali, ficou fora de controle. Pode ser. Se você analisar esse capítulo, dá a entender que ele tem esse poder desde aí. E agora vamos para o capítulo 300. Capítulo 300 é bem interessante, acontece bem mais coisa do que a maioria imagina, analisando assim a fundo. O nome do capítulo é Sinfonia e também tem uma coleção de capas nesse capítulo. E essa coleção de capas é uma das últimas, se não a última do Ace, e que ele consegue novas pistas sobre o Kurohige. Ou seja, ele está indo para a Ilha Banaro, que encontra o dito cujo lá e acontece a maior guerra de One Piece até então. E é justamente nessa capa do capítulo 300, gente. Olha só que coisa interessante. Nesse capítulo acontece bastante coisa. Por exemplo, o Zoro pedindo para ajudarem o Hyper, que era um inimigo até então, porque eles tinham lutado juntos, mas não tinha uma separação bonitinha para falar, não, ele é nosso aliado. Que é uma coisa que sempre está presente em One Piece. Mas é interessante partir do Zoro, porque da primeira vez que isso acontece, foi com o Smoker, que o Luffy falou, olha, quando eles estão presos com o Crocodile ali numa gaiola, a água começa a subir, o Zoro salva o Luffy fala, não, pô, salva o Smoker também. E nessa vez o Zoro faz assim, por espontânea vontade, tipo, já aprendeu as lições do capitão, tipo, não importa quem é inimigo, a gente pode, pô, lutou com a gente, tá aqui e tal, a gente pode salvar também. É interessante essa ideologia passando pros outros companheiros dele. Também é falado pra gente que os sacerdotes são mandados para uma nuvem sem destino, mandados para uma nuvem deserta, por assim dizer. Lembrando que um deles, que eu não vou lembrar agora, devia ter anotado o nome dele, mas eu esqueci, foi o único sacerdote que caiu de uma nuvem do céu e foi pra terra, ou seja, ele não precisou ser mandado para essa nuvem deserta. Nós temos o pai indestrutível da Konosuba, né, que leva aquele golpe imenso do Enel e cai na água e sobrevive, né, na água nuvem, mas enfim. E um pouco depois o Enel fala, Deus nunca poderá ser derrotado. E quando ele está fugindo e indo em direção à Lua. A Lua, que é o ponto forte, a Lua não tá aqui no meu quarto hoje, acho que ela tá muito calor para ficar no quarto, ela tá lá fora. Ele vai pra Lua e ele diz isso, Deus nunca poderá ser derrotado. Levando-se em conta que muito do que pode ser o futuro de One Piece tem a ver com as histórias que o Enel encontrou na Lua, é
interessante, achei bom a gente pontuar aqui. Lembrando também que o Enel foi o primeiro inimigo que o Luffy enfrentou, que ele não ficou desmaiado no chão e acabou ali. Alguém precisou rebocar o cara. Não, o Enel conseguiu sobreviver, todos sobrevivem, mas tipo, ele conseguiu se manter e fugir. Entendeu? Isso é uma grande coisa, né? Porque, se eu me engano, ele foi o único. Não só o primeiro, como o único até agora. Eu posso estar esquecendo de alguém, mas se eu não me engano, o Luffy sempre dá KO nos inimigos. Esse não, o Enel conseguiu e ainda conseguiu ir pra Lua, nesse capítulo 300. E pra finalizar, também tem uma frase muito importante, simbólica, que é antes da grande festa de Skypiea, que seria: nós rejeitamos uns aos outros. O motivo da guerra foi esse. Nós temos rejeitado uns aos outros, que são os motivos da maior parte das guerras, né? E também é interessante colocar que nesse 300 foi a grande festa de Skypiea. Depois que dita essa frase, quer dizer assim, que, nós tínhamos nada para lutar um com o outro. Não tinha um motivo externo, foi nós que não aceitamos o outro. Não foram eles que começaram ou foi a gente que começou? Os dois lados não se aceitou e por isso que deu essa merda, essa guerra louca. De 200 anos, foi 200 anos que Skypiea sobe, então, que durou todo esse tempo. E aí, quando eles percebem que não tem diferença entre eles, que todos eles sofreram da mesma forma contra o Enel, tem essa grande festa, né, quando todos eles se unem. Mais uma vez, Oda rimando com a própria obra no capítulo 800. Agora vamos para o capítulo 400. O capítulo 400 é nomeado A Chave para a Libertação, e é aquele capítulo quando eles conseguem entrar com o trem, com o trem do Tom dentro de Enies Lobby, aquela caos todo, e o Chapapá aparece na frente deles falando que eles têm as chaves eles precisam pegar as chaves para poder soltar a algema da Robin. Isso é interessante porque nesse capítulo é explicado o que é essa gema, por que a Robin não tá fazendo nada, ou seja, é explicado o Kairoseki que foi introduzido no capítulo 100, que foi jogado ali uma ou outra vez bem sutilmente, na saga de Alabasta, em outra saga, até em Skypiea também foi bem jogado sutilmente, é explicado pela Nami mais abertamente pro Chopper ali, justamente nesse capítulo. Olha só quantos capítulos depois. Lembrando que também eu pulei direto pro nome do capítulo, a capa também é uma coleção de capas e é do Baroque Works, os acusados mais procurados ou alguma coisa assim, que chega lá os Baroque Works para libertar o Crocodile e o Mr. One. Justamente os dois, né? Olha só que interessante, foi no capítulo 400. Nesse capítulo também temos uma comparação que ia se repetir muitas outras vezes no futuro, que é a comparação de Roger com Luffy. Nesse capítulo, a Kokoroba-san, que é aquela sereia que ajudou a criar o Frank e o Iceberg, ela comenta que, da mesma forma de que Tom ajudou aquele idiota, agora toda a família deles estão ajudando também outro idiota, que é o Luffy, né? E se isso quer dizer alguma coisa, assim, e é uma comparação que muitas vezes acontece, e é bem legal ela colocar, assim, acho que uma das primeiras vezes, se não a primeira, que é colocada em palavras, que olha, esse moleque lembra o Roger, que era ninguém menos do que o antigo Rei dos Piratas. Também o Frank vira pro Luffy nesse capítulo e fala assim: olha, eu só percebi agora, seus companheiros são muito estranhos. Olha quem fala, né? Frank, você não sabe de nada, né, inocente? Você é um dos mais estranhos companheiros dele. Nesse capítulo vemos também uma grande união de pessoas pro lado do Luffy por uma grande causa, que mesmo que a gente teve antes, não foi assim tão extenso. Por exemplo, em Alabasta não deu pra reunir muitos aliados da Vivi, foi só tipo o pessoal real ali, o Shaka e o Pel. No capítulo 300 o pessoal ainda era meio inimigo, meio companheiro, mas lutou junto, por isso que até o Zoro falou: não, ajudem esses caras. No 400 não, os caras estão ali do lado do Luffy, vão lá ajudar ele a salvar o Frank e ajudar a salvar a Robin, então todos ali juntos. É a primeira vez que isso acontece assim tão forte, que eles fazem até aquele pacto, assim, que eles fazem tipo um triângulo com as mãos, que é um pouquinho antes, quando eles ainda estão nos trem, que são os três lados que se juntam por um objetivo. E isso fica bem concreto nesse capítulo 400, rimando mais uma vez lá pra frente, não é mesmo? Muito bem, não tem como esse vídeo ficar pequeno, porque como eu disse, a análise de 8 capítulos é muita coisa na cabeça, talvez eu divida em 2 partes. Enfim, de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado. Deixar o seu comentário aqui, o seu like, compartilhar com seus amigos. E também deixe a sua opinião. Tem alguma coisa que aconteceu nesse capítulo centenários que não foi citado aqui? Nos diga aqui nos comentários. Vai ser muito interessante a gente discutir isso. Então é isso, gente. Muito
Muito obrigada a todos vocês e nos vemos no mar.